Então, eu vou falar sobre um tema que na literatura é bastante controverso, que é o período perioperatório, os cuidados a serem tomados nesse período perioperatório nos pacientes apneicos. Então, quando a gente pensa em cirurgia em paciente apneico, em modo geral, a gente já sabe que existe um aumento do risco de complicações perioperatórias. Por isso que já foi falado até pelo Renato Crescinoto, na hora de indicar uma cirurgia para tratar a apneia do sono, a gente tem que levar em conta alguns fatores, principalmente se tem alterações anatômicas que a gente vai mexer, né? Se o paciente tentou, se foi apresentado para ele outras opções de tratamento, se o paciente não aderiu, ele não quer utilizar, não quer optar por outras opções, levar em conta também a gravidade da apneia do sono, principalmente para a gente adequar a expectativa do paciente, com o paciente e também a possível risco cirúrgico desse paciente. Nisso também entra a faixa etária e a presença de comorbidades, também vai entrar aí para adequar o risco-benefício da cirurgia do paciente, e o paciente tem que aceitar e tem que desejar fazer a cirurgia. Então, quando a gente fala em cirurgia em geral, não cirurgia especificamente da via aérea superior, pacientes que vão ser submetidos a qualquer tipo de cirurgia e são apneia do sono, a gente vê nessa revisão sistemática da literatura publicada em 2012 que a prevalência da apneia do sono é muito alta em pacientes cirúrgicos e a maioria não tem esse diagnóstico da apneia. Eu queria chamar atenção para esse fato, porque acho que é isso que gera maior controvérsia. Quando a gente pega trabalhos feitos por anestesistas, principalmente, a gente vê que é uma visão um pouco diferente de quando a gente pega trabalhos feitos por otorrinos ou médicos do sono, porque a gente vê que nos trabalhos feitos por anestesistas, eles consideram um risco de complicações muito maior do que os outros trabalhos e acabam indicando monitorizações mais prolongadas do que quando a gente vê pacientes, trabalhos feitos por otorrinolaringologistas que mexem com a parte de sono. E talvez seja esse aqui o que diferencia. Os anestesistas pegam muitos pacientes que não têm o diagnóstico quando vão ser submetidos a uma cirurgia, e isso aumenta muito o risco de complicações. Então, a gente sabe que a sedação, a anestesia geral, o uso de opioides, tanto no intra quanto no pós-operatório, vão aumentar a colapsibilidade da via aérea superior. Isso vai aumentar o risco de ter complicações perioperatórias, principalmente hipóxia, arritmias, pneumonia, dificuldade de intubação orotraqueal, infarto, embolia, telectasia, entre outros. Com isso, nos últimos anos, vem surgindo alguns protocolos feitos pelos anestesistas e identificaram que os maiores fatores que influenciam o risco de complicações perioperatórias é a gravidade da apneia, a presença de comorbidades, principalmente cardiológicas e pulmonares, o tipo de anestesia a ser empregada, o tipo de intervenção cirúrgica e a necessidade de uso de opioides tanto no intra quanto no pós-operatório. E aí foram surgindo diversos protocolos, principalmente para avaliação pré-operatórios e cuidados no intra e no pós-operatório. Então, se a gente for ver aqui, eles orientam que no pré-operatório seja feita uma boa avaliação, com uma história clínica, um exame físico, aplicação de alguns questionários. Aqui a gente está falando daqueles pacientes que vão ser submetidos a diversos tipos de procedimento cirúrgico e muitos não sabem se tem ou não apneia. Por isso é importante o anestesista aplicar esses questionários para tentar identificar aqueles pacientes que têm maior risco de ter apneia obstrutiva do sono para se preparar para o momento da cirurgia. E considerar naqueles pacientes que têm um risco muito alto de ter apneia do sono grave, às vezes até fazer uma investigação do sono antes da cirurgia ou já considerar ele como um apneico grave. No intraoperatório, minimizar o risco da cirurgia, ou seja, optar por, às vezes, anestesias regionais, de anestesia geral, ir preparado para uma intubação difícil, e também no momento da extubação, que pode ter complicações, e no pós-operatório, principalmente, evitar ou minimizar o uso de opioides e monitorar a saturação da oxihemoglobina. Esse é outro tema discutível que eu vou comentar mais para frente, que é se deve ou não usar CPAP no período perioperatório. Aqui, só para ilustrar, um dos questionários mais utilizados pelos anestesistas no pré-operatório é o questionário Stop Band, já foi traduzido para a língua portuguesa. É um questionário bastante simples, composto por 8 perguntas, e que a resposta é sim ou não. Então, é um questionário muito fácil de ser aplicado, consegue selecionar bem os pacientes que têm alto risco de ter apneia do sono. Então, aqui um resumo dos cuidados pré, intra e do pós-operatório imediato nos pacientes com apneia. Então, no pré-operatório,
fazer uma boa avaliação pré-operatória. Eu queria chamar a atenção aqui, a gente tem que comunicar, mesmo a gente que sabe que o paciente tem apneia, vai fazer uma cirurgia para tratar a apneia, eu já vi muitas vezes usar o anestesista da casa, por exemplo, e nem comunicar à equipe de anestesia que o paciente tem apneia. Às vezes eles não perguntam naquela conversa antes da cirurgia. Então é importante comunicar à equipe e deixar claro que a gente não quer que use medicação pré-anestésica, isso vai aumentar o risco de complicações, e para a equipe ir preparada para a via aérea difícil. Muitos desses pacientes, principalmente para esses pacientes mais obesos, com apneicos graves, com língua volumosa, vai ter uma dificuldade de intubação, e se a equipe estiver preparada, a gente vai minimizar o risco de alguma complicação. No intraoperatório, evitar o uso de benzodiazepínicos e minimizar ou evitar o uso de opioides, quando possível, e preparar para a dificuldade da extubação. Então, extubar o paciente geralmente quando está bem acordado, de preferência com o púlpito elevado. E no pós-operatório imediato, lembrar, pode ocorrer edema na região operada, principalmente nas cirurgias da hipofaringe, né, região da base da língua, epiglótica. O fenômeno dessa recirculação anestésica, principalmente nos obesos. Cuidado com o uso de analgésicos, a gente sabe que as nossas cirurgias de faringe, elas causam muita dor, então tomar cuidado no uso de analgésicos, principalmente opioides, e manter sempre o decúbito elevado a 30 a 60 graus. Então, aqui para ilustrar, por exemplo, um trabalho feito pela Sociedade Americana de Anestesia, são os guidelines, eles mostram que tem muita incidência de complicações, então eles indicam uma monitorização da saturação, o mínimo, né, da saturação da oximoglobina durante todo o período de internação. Contrapartida, trabalhos feitos por otorrinos, médicos de sono, como Kesile, Rotenberg, apesar de ter publicado uma revista de anestesia, ele é cirurgião do sono, mostram baixa taxa de complicações, aqui no N grande, até o Renato mostrou esse trabalho, 1,5% de complicações, sendo 1,1% de complicações respiratórias, e aqui nesse outro trabalho publicado em 2014, também baixa incidência de complicações graves, menor do que 2%. Então, existe aí uma controvérsia, mas eu acredito que seja principalmente porque nos trabalhos feitos por anestesistas, ele engloba todos os pacientes que são submetidos à cirurgia, ou seja, a maioria não tem o diagnóstico de apneia, eles acabam não indo preparados para as complicações inerentes à apneia do sono. Agora, falando um pouquinho do risco cirúrgico dos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia da via aérea superior, na literatura, a maioria dos trabalhos são feitos com a uvulopalatoffaringoplastia clássica. A maioria dos estudos são retrospectivos e os resultados são controversos. Quando a gente pega estudos mais antigos, da década de 90, 80, 90, mesmo os trabalhos feitos pelos otorrinos mostram risco elevado de complicações, e eles até indicavam na época o primeiro pós-operatório feito em UTI. Já os estudos mais recentes já mostram incidência bastante baixa de complicações, não indicam, na grande maioria dos estudos, a necessidade de UTI no pós-operatório. Inclusive, em alguns casos selecionados, não precisam nem de internação, eles fazem muita cirurgia ambulatorial. E a hipóxia é a complicação mais frequente. Os estudos que fizeram a monitorização do sono no pós-operatório imediato, pós-operatório precoce, eles são escassos na literatura. Geralmente são estudos antigos, da década de 80 e 90. Também utilizaram a uvulopalatoffaringoplastia clássica, e na época não se fazia uma seleção adequada dos pacientes. Era mais baseado na gravidade da apneia para indicar a cirurgia, não na anatomia, ou como hoje a gente usa muito o estadiamento de Friedman, né? Mas o que eles concluíram naquela época era que os pacientes permanecem com apneia, com a dessaturação no pós-operatório precoce, mesmo aqueles que vão apresentar uma melhora num período mais a médio e longo prazo, depois de 3 meses da cirurgia, no pós-operatório precoce eles vão permanecer com a apneia e a dessaturação no pós-operatório precoce. Aí veio a dúvida, será que o edema da via aérea superior no pós-operatório imediato vai piorar a apneia desses pacientes, a dessaturação, e aumentar o risco dessas complicações? Então, essa dúvida que motivou a gente a fazer o meu trabalho de doutorado, que a gente publicou o primeiro artigo no ano passado, em que a gente pegou um grupo de 22 pacientes com apneia moderada ou grave, a maioria deles eram bem graves. Fizemos cirurgia faríngea, na época foi a amidalectomia ampliada, associada ou não à cirurgia nasal, e monitoramos o sono desse paciente com o WATPET na primeira noite, no pós-operatório.
E a gente não encontrou uma piora da apneia nem da saturação, muito pelo contrário, a gente encontrou até uma melhora significativa, apesar dos pacientes continuarem com altos índices de eventos respiratórios, mas mesmo assim teve uma queda significativa. Mas nosso objetivo era ver se eles pioravam nesse pós-operatório imediato e não pioravam. Eles pioraram um pouquinho a eficiência do sono, que é esperado para a primeira noite após a cirurgia, mas teve uma melhora, uma redução significativa do índice de apneia e hipopneia, um aumento significativo da saturação mínima de oxigênio, uma queda significativa no índice de saturação da oxihemoglobina, e aqui teve uma redução, que já é conhecido, já tem nos trabalhos na literatura, uma redução significativa do sono REM nessa primeira noite. Talvez isso até justifique essa melhora aqui do índice de apneia e hipopneia. Aqui, só ilustrando o paciente a paciente, então a gente observa que a grande maioria dos pacientes melhora o índice de apneia e hipopneia, mas tem alguns que pioram. A gente, pelo N ser pequeno, eram 22 pacientes, a gente não conseguiu identificar nenhuma característica para falar, ó, esses pacientes, eles têm alto risco de piorar e esses têm que ser monitorizados. Então, pelo N ser pequeno, a gente não conseguiu identificar a característica desses pacientes. Tinham pacientes com obesidade mórbida que tiveram uma melhora significativa no índice de apneia e na saturação mínima do oxigênio, assim como tinham pacientes não obesos ou com sobrepeso que pioraram o índice de apneia, hipopneia e a saturação mínima de oxigênio. Então, não conseguimos definir qual que é o grupo de pacientes que deve ter uma atenção maior. Aqui, só para ilustrar um dos pacientes, talvez um dos pacientes mais graves da minha tese, mas para mostrar que, assim, ó, se a gente for monitorizar só no pós-operatório, sem saber como o paciente era previamente, a gente vai achar que todos os pacientes vão morrer no pós-operatório imediato, porque eles continuam saturando, continuam fazendo bastante apneia, mas se a gente for olhar no pré-operatório, esse paciente era bem grave, né? Ele tinha que fazer uma saturação mínima de 48%, ele tinha um índice de apneia e hipopneia de 84 por hora e ficava 72% do tempo com a saturação abaixo de 90. Se a gente for ver no pós-operatório imediato, ele continua um paciente grave, mas ele está muito semelhante ao que ele era pré-cirurgia, o que ele estava fazendo em casa, né? Então, ele continuou com um índice de 88 por hora, saturação mínima até melhorou, se a gente for ver isolado esse valor, é uma saturação bastante baixa, saturação mínima 67%, mas ele fazia 48%. E a porcentagem que ele fica abaixo de 90%, porcentagem do tempo de sono, se manteve bastante semelhante ao prévio. Então, se a gente for pegar o dado isolado do pós-operatório imediato, a gente vai achar que esse paciente está com uma complicação da cirurgia. Na verdade, não é. Ele é um paciente grave que não apresentou melhora no pós-operatório imediato, mas ele continua se comportando igual ele estava há muitos anos em casa. Então, aqui para ilustrar com a literatura, trabalhos mais antigos, aqui de 1990, também encontrou melhora significativa eles fizeram a polissono do segundo ao quinto dia de pós-operatório, porque na primeira noite eles ficavam na UTI, e eles também encontraram uma melhora significativa no índice de apneia e hipopneia e na saturação mínima de oxigênio. Já esse trabalho aqui, que avaliou diversas cirurgias de viária superior, comparou aqui o pré-operatório com as primeiras 4 horas depois da cirurgia e a primeira noite pós-operatório. E não encontrou diferença estatística, tanto em relação ao índice de distúrbio respiratório, como em relação também à saturação mais baixa da oxihemoglobina. Então, outro assunto controverso na literatura do período pré-operatório é se usa ou não o CPAP nesse período, tanto pré quanto pós-operatório imediato. Então, os estudos, a maioria chega a alguma conclusão de que pacientes que já usavam CPAP, o ideal é que eles continuem usando até o dia da cirurgia, de preferência levar o CPAP e usar no pós-operatório imediato. Esse estudo aqui, que fez uma revisão sistemática sobre o assunto, publicado em 2015, não encontrou diferença estatística no grupo que usou CPAP no pós-operatório com o grupo que não usou. Mas existia uma tendência aos pacientes que usaram CPAP no pós-operatório imediato de ter um menor IAH e menos de saturação, a saturação mínima de oxigênio ser menor. Mas não tem um consenso de que todos os pacientes devem usar. E toda essa controvérsia sobre o assunto levou aí, no ano passado, foi publicada essa revisão com consenso
para pacientes que são submetidos à cirurgia da via aérea superior. Eu não tinha nada, a maioria dos trabalhos são feitos em pacientes em geral, com apneia, que vão ser submetidos a diversos procedimentos cirúrgicos. Não tinha muita coisa sobre pacientes que vão ser submetidos à cirurgia da via aérea superior. Então, esse aqui é uma revisão, e tem recomendações e afirmações sobre o assunto, foi publicado em 2019. E aqui eu queria chamar a atenção, eles põem uma tabela para cada período, pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório, mas eu queria chamar a atenção para isso aqui, ó. Você vê que todas essas afirmações, que eles falam muito dos riscos para cada cirurgia, mas se você for ver o nível de evidência dos trabalhos, da revisão, são todos muito baixos, o máximo que a gente encontra aqui é moderado, então a qualidade dos estudos são ruins. E em relação ao pré-operatório, sobre o assunto de usar ou não o CPAP, nesse período pré-operatório, eles também não chegam a nenhum consenso, mas eles acham que pode reduzir as complicações se usar o CPAP. Se não for contraindicado, eles recomendam usar. Pacientes que já usam o CPAP, recomendar que continue usando o pré-operatório até o dia da cirurgia. E não está claro sobre pacientes que vão ser submetidos a tratamento da apneia para cirurgia, eles falam que não dá para ter um consenso de que eles devem usar no pré, no pós-operatório, porque geralmente muitos desses pacientes eles estão indo para a cirurgia porque não adaptaram o CPAP. Então, não vai conseguir adaptar o CPAP na véspera da cirurgia, muito menos no pós-operatório imediato. Aqui também, ó, recomendações do intraoperatório, também a qualidade dos artigos são muito ruins, e o que a gente já tem o conhecimento e já faz na prática é o que eles recomendam, né? Então, evitar pré-anestésico, evitar minimizar o uso de opioides, ir preparado para intubação difícil e para extubação difícil também. Então, são medidas que a gente que já mexe bastante, opera bastante paciente com apneia do sono, a gente já comunica a equipe anestésica para evitar o uso dessas medicações e para preparar para a intubação difícil. Aqui no pós-operatório também, a qualidade dos estudos muito baixa. Talvez esse seja o principal ponto aí que gera controvérsia desse assunto. E aí o que eu selecionei aqui de mais importante, que a gente também já faz bastante na prática, de recomendação, decúbito elevado no pós-operatório imediato, uso de corticoide para tentar reduzir o edema. Se for usar CPAP em pós-operatório imediato, em paciente que foi submetido à cirurgia nasal, dá preferência à máscara oronasal, aquela full face. Não é indicado tampão nasal de rotina nos pacientes com apneia do sono, tentar evitar o máximo o uso de tampão nasal. Quando faz só cirurgia nasal, não tem indicação de rotineira aí de monitorização prolongada no pós-operatório. Paciente que vai ser submetido ao avanço maxilomandibular, é recomendável que seja feita uma monitorização prolongada desses pacientes, principalmente da saturação. Aqui eles chamam de cirurgia palatal invasiva, as faringoplastias principalmente, não tem indicação de rotina de monitorização prolongada, isso vai depender da avaliação tanto do cirurgião quanto do anestesista. Já cirurgias da parte da hipofaringe, né, cirurgia de base de língua, epiglote, eles já recomendam aí que seja feita, que passe uma noite no hospital, todos os casos, e que tenha uma monitorização prolongada nesses pacientes que têm maior risco de complicações. Então, de todos esses trabalhos aí que a gente pesquisou, o que dá para tirar aí de resumo, né, é que os dados que existem hoje na literatura não são suficientes para suportar a necessidade de monitorização contínua da oximetria em todos os pacientes apneicos, que vão ser submetidos à cirurgia. Alguns grupos de pacientes podem apresentar maior risco, então acho que é o bom senso e avaliação caso a caso, né, que aí nesses casos a monitorização pós-operatória pode ser considerada. Eu queria chamar a atenção para a gravidade da apneia, obesidade grau 3, presença de comorbidades, principalmente cardiopulmonares, e quando vai mexer em hipofaringe, cirurgia de base de língua, epiglote, e também no avanço maxilomandibular. A maioria das complicações respiratórias ocorre nas primeiras 2 a 4 horas após a cirurgia, então
grande parte desse período o paciente às vezes ainda está na sala de recuperação pós-anestésico. Alguns pacientes podem ter alta no mesmo dia da cirurgia, então não dá para você generalizar, todo paciente com apneia tem que dormir no hospital, vai depender do tipo de cirurgia que você vai fazer e da gravidade da apneia do paciente, principalmente, comorbidades, etc. E eu acho que o ponto principal aí que a gente tira de todo esse levantamento é que são necessários estudos melhores, né, com nível 1 e 2 de evidência, para a gente ter uma melhora nessas recomendações. Então, para terminar aqui, só eu gostaria, assim, do feeling da minha tese, que eu operei muitos pacientes graves, a gente no Horizonte a gente só fez o watch no pós-operatório, mas eles ficaram em enfermaria comum, mas o que eu tirei aí de sugestão é que em pacientes muito graves, com IH muito alto, saturações intensas, talvez mereçam uma atenção maior. Pacientes com obesidade mórbida que podem apresentar hipoventilação, recirculação anestésica, então tem que ficar de olho também nesses pacientes. Pacientes com cardiopatas, com doenças pulmonares, também merecem uma atenção maior. E lembrar do tipo de intervenção, né? Então, sempre que for mexer vaso de língua, cirurgia de epiglote, nosso grupo não faz, eu também sou meio contra, mas lembrar que se alguém for fazer, tem que, às vezes, até fazer traqueostomia de proteção, né? Mas não é uma cirurgia que merece também uma atenção maior no pós-operatório imediato. Então, é um resumo mais objetivo aí do assunto. Queria agradecer a atenção de todos e a gente fica à disposição para discutir alguma coisa.